Vereadores presos, movimentação intensa no Ministério Público aqui da cidade de Uberlândia, vergonha, indignação da nossa população, expectativas para este fim de ano. Manhã Total traz agora este tema com o jornalista Danilo Caixeta. Bom dia, Danilo. Bom dia, Tânia. Bom dia a todos. Danilo que trabalhou muito, sempre trabalha muito, esse jornalista aqui, né? Muito respeitado aqui na nossa cidade. Mas que semana, não canso de refletir sobre isso. A história de Uberlândia nunca viveu coisa assim. Com certeza não, Tânia. Eu tenho dito que a gente está muito triste com tudo que aconteceu. Não é fácil a gente ver vereadores, aqueles que foram eleitos, né, para representar o povo, na situação com a qual a gente viu nos últimos dias. Estava eu terça-feira, se não me engano, terça ou quarta-feira, no Ministério Público Estadual, acompanhando o momento das oitivas. Eles foram para lá prestar os depoimentos. E quando aguardava ainda o início das oitivas, eles chegaram em duas viaturas do sistema prisional, vestidos com aquele uniforme vermelho, que é, claro, uma medida de segurança do sistema prisional, e também algemados, que faz parte de outra medida de segurança do sistema. Impossível esquecer uma cena assim. É uma cena muito constrangedora. Eu, enquanto cidadão eleitor de Uberlândia, me senti constrangido ao ver aquele tanto de vereador naquela situação. Por mais que tenham feito coisas erradas, a gente fica constrangido. É horrível. Danilo, o que a gente dá para dizer nesse momento sobre o prosseguimento dessas investigações? Porque tem muita coisa ainda para ser feita, né? O que os promotores te informaram? Sem dúvida, Tânia. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que o seguinte, a maior parte dessas prisões que ocorreram na segunda-feira, né, quando a deflagração das operações Má Impressão e também O Guardião, elas são prisões temporárias. A prisão temporária, ela tem um prazo determinado de 5 dias, podendo ser prorrogável por mais 5 dias. Ocorre que esses 5 primeiros dias vencem hoje. Então, hoje, à meia-noite, acaba o prazo das prisões temporárias. 17 parlamentares estão presos por forças de prisão temporária. Então, eles podem sair amanhã ou até antes disso, se for o caso, o Ministério Público manifestar. A expectativa hoje, até o fim da tarde, é que os promotores do GAECO vão apresentar a lista da situação prisional de cada um dos investigados dessas duas operações. Então, por exemplo, vereador tal, ele está em prisão temporária. O que vai acontecer com ele? Vai acabar a prisão temporária? Ou vão pedir a prorrogação por mais 5 dias? Ou vão colocá-los em prisão domiciliar? Ou vão colocá-los em prisão preventiva? Então, são várias possibilidades que podem acontecer hoje, né? A partir desse prazo que está terminando. A cena que eu me referi foi essa daí, imagem, né? esta inesquecível. Danilo, você acredita que durante toda a semana os telespectadores do Manhã Total, aliás, acho que de todos os programas aqui da TV Paranaíba, né? Conversando com os colegas, a gente viu isso, se manifestando, as pessoas desabafando mesmo sobre esse impacto, né? Um escândalo sem precedentes, essa cena marcante. Mas então, só para concluir, a gente aguarda ainda a manifestação do Ministério Público sobre a situação prisional de todos esses vereadores. Isso deve acontecer até hoje e a gente, claro, na programação da TV Paranaíba vamos trazer todos os detalhes, viu, Tânia? Ontem nós tivemos duas novidades, né? Que a recomendação proposta pelo Ministério Público para acabar com a verba indenizatória, afinal de contas, a verba indenizatória foi a grande raiz desses problemas que a gente presenciou aí. E o presidente da Câmara em exercício, o vereador Vilmar Rezende, assinou um documento despachando lá de dentro do presídio, determinando a extinção da verba indenizatória. Então, ela foi extinta na Câmara Municipal de Uberlândia, pelo menos agora não vamos ter mais esse tipo de problema. E o peso disso no orçamento da Câmara? É grande, né? É grande, é algo em torno, Tânia, se não me engano, de 1 milhão, 3 milhões de reais. Eu não me lembro aqui, porque são 10 mil reais por mês para cada vereador. São 27 vereadores, então são 270 mil reais por mês, né? Então é um valor bem considerável. Sem dúvida que esse dinheiro, claro, vai retornar à sociedade, porque o dinheiro da Câmara Municipal funciona assim. 4,5% da receita corrente líquida do município
é enviado para o Legislativo para pagar as despesas dele. Mas o que ele não gasta, ele pode devolver para o caixa do município. E aí, esse dinheiro que volta para o caixa do município pode ser aplicado na compra de remédios, na manutenção de unidades de saúde, no serviço de tapa-buracos, enfim, naquilo que o prefeito considerar que seja prioridade. Então, é um dinheiro que vai ser economizado, que vai voltar lá para a prefeitura e vai voltar para a sociedade em forma de serviços e outras necessidades. Né? Vamos esperar isso, porque quando a gente noticia esse tipo de caso e a gente se lembra, né, das necessidades das pessoas nas filas das unidades básicas de atendimento ou mesmo de problemas, às vezes, na área da educação, a gente pensa no dinheiro público e a necessidade dele, né, o direito de que ele seja bem aplicado. Danilo, o fechamento da semana na Câmara. Pois é, o fechamento então, com isso, nós temos até agora 3 vereadores que renunciaram, um renunciou mais cedo, antes ainda dessa operação, que foi o vereador Ismar Prado. Nós temos outra vereadora que renunciou bem no inicinho da operação, no primeiro dia, para evitar ser presa, a vereadora Flávia Carvalho. E ontem nós tivemos mais uma renúncia, a renúncia do vereador Roger Dantas, do Patriota. Então são 3 vereadores que renunciaram até o momento. Há expectativa de que outras renúncias podem acontecer ainda hoje, porque na medida em que as investigações avançam, né, as provas são apresentadas, inclusive ontem, durante essa semana, vários empresários, donos de gráficas, já foram para o Ministério Público e confessaram os crimes entregando vereadores. Então a situação dos vereadores vai se complicando a cada vez mais. Então a expectativa é que podem ocorrer outras renúncias. Nós temos 3 vereadores que já renunciaram e a situação de 2 vereadores que estão afastados dos mandatos. O vereador Marcelo Cunha, ontem, o Ministério Público concordou com a soltura dele, com a liberdade dele, desde que ele esteja fora do cargo. Ele vai então ficar suspenso do mandato de vereador. E o vereador Paulo César, o PC, também vai ganhar a liberdade, depois de um acordo feito com o Ministério Público ontem, mas no caso do vereador PC, ele vai ficar afastado do mandato pelos próximos 60 dias, até ele conseguir apresentar comprovações, provas de documentos que ele tenha emitido com essas gráficas. Então, nós temos 2 vereadores afastados e 3 que renunciaram nessa operação, né? Tânia? Porque nós temos outros 3. O Baiano também está afastado, porque ele está preso preventivamente. E preso preventivo afasta automaticamente do mandato, segundo o regimento interno da Câmara. E também nessa mesma situação, Alexandre Nogueira e Juliano Modesto. Então nós temos 3 afastados por força de mandado de prisão preventiva, 2 por acordo com o Ministério Público e 3 que renunciaram. Que conta é essa, Danilo? E aquele que renuncia, tem uma questão de prazo, como é que fica a elegibilidade? Isso, aí é estabelecido de acordo, no próprio acordo. No caso do vereador Roger Dantas, ficou estabelecido que ele fica proibido de ocupar cargos públicos, seja ele eletivo ou não. Então ele não pode ser candidato, ele não pode fazer concurso público, ele não pode exercer cargo de confiança no governo, nas esferas públicas, por 8 anos. Isso foi e também está estabelecido dentro do acordo. Né? No caso do vereador, então aí cada vereador vai ser uma forma de combina. Agora, é bom que se diga o seguinte, está todo mundo falando, tá, mas como é que fica a Câmara? Bom, a Câmara agora, ela está entrando no recesso, né? Em janeiro é o recesso parlamentar, então de todo jeito não existem sessões plenárias, nem programadas, então ela está entrando nesse recesso. Depois disso, em fevereiro, quando o ano legislativo recomeça, aí é que os vereadores vão ter que discutir a questão das suplências, né? Então, por exemplo, a vereadora Flávia tem que convocar o suplente da coligação dela para assumir o cargo. Agora, tem que verificar também se esses suplentes não têm envolvimento com essas gráficas investigadas, nem se eles, porque muitos deles, Tânia, desses suplentes, já ocuparam cargos, já foram vereadores no passado. Né? A exemplo da vereadora Flávia, o suplente é o ex-vereador Murilo. A exemplo do vereador Roger Dantas, o suplente é o ex-vereador Sebastião Galego. Então, esses vereadores, retomando agora, eles também usaram verba indenizatória no passado, eles vão ter que esclarecer para o Ministério Público a origem desses recursos, se fez os pagamentos... Aplicação correta, notas ali, tudo muito bem. Então, assim, não há possível, neste momento, a gente fazer qualquer previsão do que vai ser a Câmara Municipal de Uberlândia no começo de 2020. Né? É uma coisa indefinida, eu acredito que preocupa toda a sociedade.
Momentos de incerteza. Danilo, eu quero agradecer muito sua participação aqui, desejar um excelente fim de semana. Vamos nos preparar aí, né, com muita energia para a semana que vem, vamos ver o que acontece. Precisar disso. Eu vou fazer o seguinte, o Danilo vai tomar um cafezinho daqui a pouco, que a gente até colocou aqui uns itens de café, e eu aproveito para agradecer. Danilo, sabe o que é isso aqui? Biscoitinho de gengibre. Olha, que tá legal. Um aroma maravilhoso. Isso aqui, ó, foi uma receita que a gente deu aqui no Manhã Total e a Belosi Silva fez. E eu já experimentei, tá uma delícia. A telespectadora ligada aqui no nosso programa. Que legal. Cafezinho daqui a pouco? Daqui a pouquinho No aqui. intervalo a gente vai. Obrigado, Obrigada mais uma Tânia. vez. Tudo de bom. Obrigado, bom dia a todos, bom fim de semana.